Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo hoje e em todos os momentos de suas vidas. Que você, meu irmão, minha irmã, tenha nessa noite muita alegria, muita paz, muita vontade de viver o amor de Cristo, o amor de Jesus, preenchendo toda a sua vida, te motivando a viver, te motivando a continuar adiante, a levar essa presença, esse amor do Senhor Jesus para a sua família, para os seus familiares. Meu irmão, minha irmã, que nessa noite você sinta o toque do Senhor. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Deixa de lado o seu desespero, deixa de lado a sua angústia, deixa de lado o seu temor, deixa Jesus te fortalecer, deixa Jesus te levar, deixa Jesus... Porque quando o Senhor fala ao coração, algo de muito especial acontece na sua vida, algo transformador acontece na sua vida. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, deixe o Senhor falar ao seu coração. Não fique com o coração amargurado. Não fique pensando em coisas ruins. Ore ao Senhor, diz assim: Jesus amado, trabalhe, tira de mim essas coisas que eu tenho visto, que eu tenho ouvido e que tem me feito ficar desesperado, angustiado. Fala assim com Jesus. Você vai ver como Jesus é amoroso, como Jesus é maravilhoso. Ele vai tirar isso de você de uma forma não que apague a sua mente, mas de uma forma que você veja essas notícias, veja as situações de uma forma muito mais simples, muito mais fácil de se vencer. Porque o que o Senhor Jesus quer para nós, meu irmão, minha irmã, é nos fazer vencedores. É nos fazer caminharmos numa vida abençoada. Ser abençoado é ser vencedor. Ser vencedor é ser abençoado. Mas para que você veja isso acontecer na sua vida, é aquilo que eu estou sempre dizendo, e você vai me ver sempre dizendo até o dia que o Senhor Jesus me levar para a eternidade. É fé. Fé é a certeza das coisas que acontecem, que nós não vemos, que nós não conseguimos ver além, mas sabemos que elas existem porque elas estão acontecendo e vão acontecer em nossas vidas porque é um Deus poderoso, da eternidade, Criador dos céus e da terra, e Ele sabe de todas as coisas, e todas as coisas que Ele sabe sobre mim, sobre você, meu irmão, são coisas boas, coisas abençoadoras. Você precisa crer nisto, porque se você não crer, você não vai para a sua vida. Você vai levantar dia após dia e você vai achar que todos os dias são iguais. Por quê? Porque você não consegue perceber o que Deus está fazendo por você. Mas se você tiver fé, você vai ver o que Deus está fazendo por você. Deus é maravilhoso. Deus te amou, Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Essa palavra de fé, é uma palavra que você legitima a sua fé, é uma palavra que você declara a sua fé, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que dizer sempre, você que é cristão, você que aceitou Jesus, você tem que declarar sempre que Jesus é o caminho, a verdade da sua vida, porque quanto mais você tem a convicção do amor de Cristo na sua vida, e mais você tem a convicção de que você precisa ganhar uma alma para o Senhor. Você precisa falar desse amor, você precisa levar Jesus para as pessoas. Não há como você ficar aí na sua casa feliz da vida enquanto pessoas estão morrendo sem Cristo, enquanto famílias estão se destruindo, estão se matando, estão terminando o casamento e coisas assim, essas coisas que você vê na televisão,
porque elas não têm Jesus, porque elas não aprenderam de Jesus, porque elas acham que Jesus está muito longe dela e quando Jesus não está. Você não pode simplesmente ficar aí na sua casa feliz e estar nas trevas. Você tem que repreender a ação do maligno na vida dessas pessoas, seja do seu vizinho, seja da sua família, e mostrar para eles que a sua fé em Cristo, ela é real, ela é verdadeira. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos um tempo de testemunho. É um tempo de testemunho. E você precisa testemunhar. Se você não testemunhar, você está sendo negligente com o chamado do Senhor, do Deus Altíssimo e maravilhoso. Você tem que falar. Você tem que anunciar. Porque nós temos que quebrar essa corrente maligna que foi lançada em nossa sociedade, em nosso país. Nós temos que quebrar esse nome de Jesus. Há milhares de cristãos verdadeiros, aqueles que estão orando, aqueles que não estão se deixando levar por essas notícias de desesperos, esses governantes que ficam falando coisas horríveis, coisas desesperadoras, que só mostram pessoas que não têm fé. São políticos, dizem acreditar em Deus, mas não é o Deus que nós servimos. Porque quando nós declaramos que cremos num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nós declaramos com fé. Com fé, porque esse Deus nos enviou o seu Filho Jesus Cristo. Mas o que me deixa mais decepcionado, é ver homens e mulheres, líderes religiosos, colocando terror na vida dos cristãos, colocando terror na vida das ovelhas, pastores e pastoras, falando, fique em casa, a doença está aí, se você não cuidar você morre, não passando uma palavra de esperança. Eu não estou mandando você sair na rua, estou mandando você desobedecer nada que as autoridades estão colocando. Ainda que eu, pastor Daniel, não concordo com muitas delas, porque creio num Deus poderoso, mas isso é pessoal meu, não estou mandando você fazer nada. Mas é desesperador e é decepcionante esses líderes religiosos colocando palavras de terror para as suas ovelhas, para os seus membros. Então, meu irmão, minha irmã, você está vendo quem verdadeiramente exerce uma fé no Senhor Jesus. Porque o homem e a mulher que exerce uma fé no Senhor Jesus, ele passa a palavra de esperanças, ele demonstra a sua fé no meio do caos, ele anuncia Jesus quando está ali, quando está ali, sua vida está aí, nas mais diversas situações, ele não deixa de declarar Cristo. Essas pessoas que Deus está chamando, essas pessoas que Deus está procurando, não os covardes. A palavra diz que o lugar dos covardes é o inferno. Mas eu creio, meu irmão, minha irmã, que assim como eu, porque essa é a minha fé, talvez seja a sua também. Você é uma pessoa corajosa, que não se deixa levar pelo que está aí nessa mídia, não se deixa levar o que está na sociedade. Você é uma pessoa sábia, porque você está discernindo todas as coisas, aquilo que é bom para a sua vida, a vida da sua família, porque o Espírito Santo de Deus está sobre você, meu irmão e minha irmã, aleluia! Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus não te deixará ser levado por essas coisas malignas desse mundo, aleluia! Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus maravilhoso, meu irmão, minha irmã, hoje a palavra do Senhor, eu quero trabalhar sobre os dois caminhos que são apresentados para o ser humano. São dois caminhos, o caminho de Deus e o caminho da vida sem Deus. Na Bíblia, na interpretação judaica, se entende que caminho está associado com o valor da vida, a conduta da vida. No caminho não é só um lugar que você passa, que você trilha, não. O caminho com Deus é a sua moralidade, ou para o bem ou para o mal, moralidade imoral.
mas o caminho que se trilha com Deus é a moralidade do bem, ou seja, é o trabalhar que Deus faz na sua mente, no seu corpo, espírito, para que você trilhe o caminho que Deus preparou para você, um caminho muito abençoado, meu irmão, minha irmã. A palavra do Senhor, desde Gênesis e Apocalipse, ela trabalha com caminhos. Os caminhos são apresentados para que o ser humano, então, tome uma atitude de escolher a Deus ou não escolher a Deus. Você tem visto o mundo como está, tem visto esses religiosos que acabei de dizer, que são pessoas que não escolheram o Senhor. Elas dizem escolher pela sua boca, mas no seu interior não escolheram o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Por quê? Porque senão estariam dizendo palavras de esperança para os seus membros, para as suas ovelhas, para pessoas que vão ao encontro desses líderes religiosos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ouça, meu irmão, minha irmã, o que o Espírito de Deus lhe fala pela palavra. Não dá asa, não dá ouvido ao que está na televisão, não dá ouvido aos falsos profetas, e eu chamo de profetas do caos. Eles aparecem em oportunidades de desastre, de calamidades, para legitimar suas que são nada menos e nada mais que revelações malignas, revelações do inimigo de nossas almas, que é o diabo, cujo qual já está condenado até que se cumpra a volta de Jesus, e aí, em definitivo, esse inimigo de nossas almas será lançado no lago de fogo e enxofre, e ali arderá por toda a eternidade. E por toda a eternidade nós contemplaremos a face do Senhor, porque cremos em Jesus, estamos salvos em Jesus. Amém. Glória a Deus. Você crê nisso? De que Deus está contigo, então creia, porque se você não crer, você não vai entender do que eu vou dizer, meu irmão, minha irmã. O caminho da vida é com Deus e o caminho sem Deus. E a palavra do Senhor, cujo tema acabei de dizer, está no Salmo 1, um salmo bastante conhecido. Salmo de número 1. São 6 versículos e eu vou ler os 6 versículos abençoadíssimos. Minha vida para a sua vida em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém, aleluia e glória a Deus. Esse é o Salmo 1, apesar dele não ter um título. E Davi, então, ele vai expressar aquilo que ele conheceu em Deus. Aquilo que lhe foi revelado da parte do Senhor, quando Deus o chamou, guiou Samuel até a casa dele e ungiu ele para ser o futuro rei de Israel depois de Saul. Então Davi, ele vai escrever esse salmo, e a tradição judaica o aceita como Salmo de Davi, e eu também aceito, glória a Deus por isso. E Davi, então, ele vai apresentar nesse salmo que há 2 caminhos. O caminho com Deus, que é trilhado pelos ímpios, o caminho sem Deus, que é trilhado pelos ímpios. São essas duas figuras de 2 pessoas, cujas quais seguem o seu caminho, a sua vida, o seu modo de viver, a sua conduta diária, mas um segue aquilo que Deus tem mostrado, tem preparado, tem abençoado. Por isso que Jesus posteriormente vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque se andar com ele é vida, é a verdade revelada, é bênção sem medida sobre sua vida, meu irmão, minha irmã.
E o caminho do mundo, esse é o caminho que você está vendo aí nos noticiários, você está vendo dos falsos religiosos, ou você está vendo de religiosos que você achava que era muito crente e não é. Deus, porque nessa hora não estou exercendo a fé, estou exercendo desespero, estou confiando na ciência, estou confiando no homem, mas não estou confiando no milagre, no poder sobrenatural do Deus Altíssimo em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, eu vou trabalhar com vocês duas características: o homem que caminha com Deus e o homem que não caminha com Deus. Quando eu falo homem, é o sentido do texto na qual foi se pensado, porque era Davi escreveu. Minha irmã pode ver a sua pessoa nesse salmo. Não tem problema nenhum. O que Deus te falar, você trabalha nisso. Mas a verdade na palavra é a verdade da pessoa, do homem, da pessoa de Davi em Cristo Jesus. Mas hoje você, porque você entende pelo Espírito Santo de Deus, Deus falando com você, Deus lhe dando a sabedoria. Então, o primeiro trabalhar, o primeiro entendimento que nós temos da palavra do Senhor é do homem que caminha com Deus. E eu vou reler os versos 1 e 3, que diz assim: como é feliz os ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Aleluia, glória a Deus. Olha que bênção que é andar no caminho do Senhor. Você conseguiu ler, não só ler, mas você foi lendo e vendo Deus falando com você. A leitura da Bíblia, você tem que ler e ouvir a voz do Espírito de Deus falando com você. O Senhor vai te falando: olha como eu faço por você. Você não se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo que você faz se prosperará. Você é como uma árvore frutífera. Você consegue entender, ver o Senhor falando ao seu coração nessa hora? Ler a Bíblia é perceber, é sentir a presença do Senhor falando na sua vida. Não basta você ler, você tem que ler e Cristo falando na sua vida, Jesus falando, Jesus lhe dando entendimento. Porque só ler e falar: nossa, que bonito, que palavras bonitas. Isso é vazio, meu irmão, minha irmã. Isso você lê qualquer livro. Mas a palavra do Senhor não, ela se revela, ela fala com você, ela fica no seu pensamento depois que você lê horas, talvez dias, não sei, é uma experiência sua com Deus. Mas ela fica por quê? Porque o Espírito de Deus vai te trabalhando para que você viva o que está na palavra. A palavra de Deus é para nós. E ela nos diz, não é só um livro de consolo, de alegria, de felicidade. É Deus falando conosco. Se alguém disser: como é que você sabe que Deus fala com você? A palavra, eu leio as escrituras, ali Deus fala comigo. Alguém vai dizer: não, mas é só um livro escrito por homens movidos pelo Espírito de Deus, para escrever o que Deus estava determinando, para que viesse a nós e compreendêssemos aquilo que o Senhor fala a nós. Então você entendeu nesses 3 versículos a importância de seguir o caminho de Deus, de seguir o caminho abençoado por Deus, de seguir a lei do Senhor, daquilo que Ele te prepara. Eu vou trabalhar nesses 3 primeiros versículos, eu quero que você preste atenção. O versículo 1 é uma riqueza tremenda. No versículo 1 nós encontramos 3 características do homem que segue a moralidade, a conduta de vida estabelecido pelo Senhor para ele. Então, no versículo 1, encontramos 3 características de vivência diária daquilo que Deus, em Cristo, quer que você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo, viva. Preste muita atenção. Se um dia você
se desvirtuou dessas características, desses modos de vida que o Senhor tem para você. O verso 1, eu vou separá-lo em um A, em um B e um C, porque em um versículo dá para separar em 3 ações que vemos Deus falando conosco nessa noite. Primeiro, a parte 1A diz assim: o homem é feliz por quê? Porque ele não segue o conselho dos ímpios. A primeira lição que nós aprendemos daquele que anda com Deus, ele não segue o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são pessoas que não seguem a nossa fé, que não concordam com a nossa fé e que fazem de tudo para desmoralizar a nossa pessoa cristã, tirar de nós a nossa fé, criar circunstâncias aonde nós estamos para tentar nos desacreditar, volto a dizer na palavra, desmoralizar a nossa fé, a nossa vivência com o Senhor. O homem que anda com Deus, ele é feliz, ele é abençoado, porque ele não segue o conselho dos ímpios. Não segue. Você trabalha, você estuda em lugares que existem pessoas que não têm a sua fé. Amém? Amém. Ali você segue uma conduta de trabalho. Ali você segue uma conduta na escola. Estou dando esse exemplo porque são relacionadas. Então ali você segue essas condutas. Porém, a sua conduta do trabalho é do trabalho. Então você segue ordem. Mas ninguém tem o direito de chegar a você e dizer assim: meu irmão, você vai para a igreja? Você perde tempo com a igreja. Vamos assistir futebol. Vamos gritar pro nosso time. Fica perdendo na hora do almoço. Vamos lá jogar um bingo ali. A gente aposta ali, estamos ganhando alguma coisa. Esse é um conselho do ímpio. Ele quer tirar você daquilo que você mais gosta de fazer. Palavra, isso é um exemplo que eu estou dando. E ele quer te jogar para um momento em que te tira da presença do Senhor, mas te leva para uma circunstância em que você acaba se envolvendo, se acostumando àquilo que você acha que é muito bom. Porque as coisas do mundo, elas não são do Senhor. E elas estão aí, esse mundo jaz no maligno, e está aí para nos tirar da presença de Cristo. Então, o salmista, volta a dizer que é Davi, ainda que não aparenta o nome dele, Davi diz assim: feliz é o homem, isso na minha tradução, na sua para ser bem-aventurado, que não segue o conselho dos ímpios. Meu irmão, minha irmã, se você trilha o caminho de Deus, não vai ser ninguém vai chegar e determinar na sua vida como você deve viver. Você já viveu isso? Você deixou isso acontecer? Você orou ao Senhor, disse: Senhor, me dá sabedoria para não cair na falácia, na enganação do maligno que manda essas pessoas. Sabe quem são os ímpios muitas vezes? São pessoas de nossa família, são familiares, que muitas vezes vêm nos visitar não para nos respeitar, mas para nos desrespeitar, para nos se debochar de nossa fé, fazer piadinha, essas coisas. E isso, meu irmão, você não pode aceitar. Na sua casa, na sua vida, com a sua família em Cristo, vocês vão viver aquilo que com vocês. Não é ninguém para chegar e determinar e destruir um padrão de vida moral segundo os propósitos do Senhor. Então, se você anda com Deus, se Jesus é o Senhor da sua vida, você não seguirá o conselho dos ímpios. Amém! Glória a Deus! Porque se você seguir o conselho dos ímpios, então o seu caminho não é com o Senhor. Porque esses ímpios não vêm em nome de Cristo, eles vêm em nome de Satanás. E eles têm que ser repreendidos em nome de Jesus. Amém? O salmista está dizendo: feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios, que vive a lei do Senhor, que segue o conselho, vive aquilo que Deus está trabalhando na vida dele. Isso está no versículo 1. Outra verdade encontrada no versículo 1 diz assim: feliz é aquele homem que não imita a conduta dos pecadores. Olha só que tremendo. Pecadores, meu irmão, minha irmã, são muitas vezes não só o ímpio, mas também aquele que diz
ter uma fé, mas, como eu já preguei aqui, é o religioso. Ele tem fé na igreja. No mundo, saiu da igreja, acabou o culto, acabou a fé dele. Nós, como servos de Deus Todo-Poderoso, nós não temos uma vida no pecado. Pecamos em pensamentos, em palavras e atitudes. Porém, nós nos arrependemos. Por quê? Porque o Espírito de Deus testifica na sua vida e na minha vida que nós pecamos em determinados momentos de um dia de 24 horas. Então aí nós dizemos: Senhor, me perdoa, porque não quero viver pecando. Então, a nossa vida é feliz. Nós trilhamos o caminho de Deus, por quê? Porque nós não somos como essas pessoas que vivem pecado. Ímpios que não creem na nossa fé, que não creem em Jesus, seja até mesmo os cristãos, entre aspas, que só vivem na igreja a sua fé, se é que tem fé, e no mundo, e chegou na semana, saiu da igreja, já está curtindo o mundão. A segunda verdade é que aquele que trilha, que anda no caminho de Deus, ele não vive uma vida pecaminosa. Terceira lição, verdade, um ensinamento para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Ainda no versículo 1, daquele que anda com Deus, diz assim: como é feliz aquele que não se assenta na roda dos zombadores, ou a sua tradução pode estar escarnecedores. Quem são eles? Quem são eles? Eles são pessoas ateias, pessoas que não têm fé, pessoas que não acreditam em Deus. A palavra zombador, escarnecedor, é aquele que escarnece, zomba, ridiculariza como ímpio. Só que o ímpio, ele lança ideias, ele lança pensamentos, ações para te tirar. O zombador, ele fica te zombando toda hora. Ainda que ele não haja de uma forma direta, mas indiretamente ele fica escarnecendo, faz perda de você. Ih, lá vem o cretinho. Já ouviu essas coisas? Ih, lá vem o cretinho. Ih, lá vem o irmãozinho. Ó o irmão aí, ó. Ih, ó, o irmão chegou, parou, não vou falar mais nada. Isso é um zombador. Esse é o escarnecedor. Porque ele ridiculariza, ele não aceita a sua fé. Mas a palavra do Senhor diz que você é um abençoado, uma abençoada de Deus, porque não se deixa levar pelo zombador, pelo escarnecedor. Você, meu irmão, minha irmã, é feliz, é abençoado, porque na sua caminhada com Deus, você não ouve conselhos de quem não tem a mesma fé de você. Você não vive uma vida pecaminosa e você não dá asa, você não liga para aquele que fica zombando, escarnecendo, porque de Deus. Sobre ele está o juízo de Deus. É verdade que muitas vezes dá vontade de pegar e partir para a agressão física, mas coloca na mão do Senhor, porque a palavra diz: meu é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus falava para o povo de Israel, para os reis, os profetas, e fala: a vingança é do Senhor, a vingança é a justiça de Deus que está sendo impetrada nessas vidas que têm escarnecido, zombados os cristãos que verdadeiramente estão professando o nome de Cristo. Por isso que você está vendo na televisão, está vendo até aqui no Facebook, de pessoas que estão sendo escarnecidas, zombadas, porque estão crendo no milagre de Cristo, estão falando no poder de Deus, e as pessoas que escreveram lá embaixo, merecendo, esses são os zombadores, escarnecedores, e sobre eles está a mão do Deus Todo-Poderoso pesando, em nome de Jesus. Feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores, não faz parte desse tipo de pessoas. Feliz é essa pessoa, porque o caminho está na lei do Senhor, seu caminho está em Deus. E agora os versos 2 ao 3, o salmista, ele explica por que ele tem aquela conduta, por que ele não anda com os ímpios, por que ele não vive em pecado, por que ele não fica se assentado ou dá ouvido para os zombadores, porque agora nos versos 2 e 3 ele explica aquilo que acontece internamente dele. O verso 1
mostra a sua prática, a sua vivência diária de estar com Deus. Ele não se mistura com aqueles que tentam lhe tirar a sua fé, te tirar da presença de Deus. Agora, no versículo 2 e 3, nós vamos encontrar duas verdades, aliás, três verdades, o porquê ele expressa sua vida com Deus, porque ele vive essa prática. E ele diz, versículo 2, eu vou dividir no verso 2a e 2b, porque há duas verdades. Que lindo! Diz assim: a sua satisfação está na lei do Senhor. A primeira verdade, verso 2a, a sua satisfação está na lei do Senhor. Porque ele não ouve o conselho dos ímpios. Porque ele não vive em pecado. Porque ele não está na roda dos zombadores, escarnecedores. Por quê? Porque ele está alegre em viver a lei de Deus. O que é a lei de Deus? É a palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã. Pela palavra, Deus fala ao seu coração. Amém, aleluia, glória a Deus. Você crê nisso? Você tem que crer, porque a palavra é poder. O poder de Deus manifestado para a sua vida, para a minha vida, para nós hoje. Você quer saber de Deus? Você quer viver Ele? Você quer ser sábio no seu modo de falar, de pensar, de agir. Você quer ganhar almas por Jesus, ensinar as pessoas. Leia a Bíblia, está lá. É o poder do Senhor. Então o salmista, ele coloca aqui, se ele não se mistura com os ímpios, os escarnecedores, os amadores e pecadores, é porque, primeiramente, ele tem a sua alegria de ler a palavra de Deus. A sua alegria está em fazer o que está na palavra de Deus, aquilo que Deus lhe revela. Na outra parte ainda, no versículo 2, nessa lei medita. Se a alegria dele, se a vida dele, se o caminhar com Deus, ele entende que Deus se revela a ele pela palavra, o que ele medita de dia e de noite. Por quê? Porque ele quer mais de Deus. Eu quero mais do Senhor. Você quer mais do Senhor? Leia essa palavra, meu irmão, minha irmã. Leia a palavra de Deus, porque você vai ver o poder do Senhor sobre a sua vida. O Espírito de Deus vai falar poderosamente ao seu coração. E como você vai discernir isso se você não lê a palavra? Leia a palavra, você vai entender o que o Senhor lhe revela, o que o Senhor quer para a sua vida, como o Senhor quer te transformar cada dia mais e quer te levar. Você levar adiante esse evangelho salvador do Senhor Jesus Cristo. Então o salmista, ele diz no versículo 2, que eu dividi A em B, ele tem a sua alegria na lei do Senhor, satisfação na lei do Senhor, na minha tradução, e ele diz que ele medita de noite lendo, ele lê, ele aprende, ele lê, Deus fala, ele lê, Deus fala, ele lê, Deus revela a vontade, e ele vai lendo, por quê? Porque para ele, para mim e que seja para você, Deus fala poderosamente pela palavra em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Versículo 3, diante disso, há uma árvore plantada, olha que lindo, ele diz assim, versículo 3, e como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Sabe o que significa estar plantado na árvore? Está plantado como uma árvore. Significa permanecer na palavra do Senhor. Ele tem alegria na palavra do Senhor. Ele lê de noite a palavra do Senhor. E ele permanece na palavra, nos mandamentos. Então ele se compara como uma árvore frutífera, uma árvore água que sustenta, alimenta, dá vida àquela árvore e dá seus frutos, as folhagens nunca murcham. E ele diz que quanto mais ele permanece nos caminhos do Senhor, a sua vida prosperará. Aleluia, glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Dos versos 1 ao 3, veja como é maravilhoso estar no caminho de Cristo, no caminho do Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus.
O Senhor fala aos nossos corações. O Espírito de Deus nos dá o discernimento. A gente não se mistura com os ímpios, a gente não vive uma vida pecaminosa, a gente não fica se envolvendo com pessoas que tentam, zombadores, escarnecedores, pessoas que fazem piada. A gente não se mistura. Se misturar e não deixar que eles influenciem o seu modo de vida, mas que você, meu irmão, minha irmã, seja um influenciador de vidas, mostrar para as pessoas que o seu estilo de vida com o estilo pecaminoso que eles vivem, amém? E isso, principalmente, para as nossas famílias, nossos familiares e pessoas que estão próximas de nós, para que elas saibam que a nossa fé é uma fé genuína, é uma fé verdadeira. E hoje, nesses dias, homens e mulheres que testemunhem sobre Jesus, porque eu só tenho visto pessoas poderosos, crentes vazios da presença do Senhor, que em vez de dar esperança, estão dando terror, desesperança, estão assistindo outros vídeos, volta a dizer, dos profetas do caos que estão vivendo. Eu chamo profeta do caos, porque são exploradores, enganadores, estão vindo em nome do inimigo almas e não no nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, deixa de ser vazio e se encha da presença do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que você seja como uma árvore plantada, que a sua vida seja uma vida frutífera, ser uma vida próspera. Por quê? Porque o seu caminho é o caminho com Deus. Amém? Aleluia! Você crê nisso? Você aceita Jesus na sua vida? Por isso que Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim, diz o Senhor. Afirmando que o salmista do Salmo 1 escreveu sobre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, um caminho com Deus e um caminho sem Deus. Agora, depois de entendermos o que é andar com o Senhor, do que é viver o agir de Deus sobre nós, o amor de Cristo. Então agora o salmista vai dizer a partir do versículo 4, como é que é a vida do ímpio? Como o ímpio vive? E no versículo 4 e 5 diz assim, eu vou ler para vocês. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então o salmista coloca que os ímpios, eles são, primeiramente no verso 4, uma verdade, eles são como a palha que o vento leva. O que significa? Ao contrário de uma árvore que está enraizada, fixada no seu lugar, que tem uma substância constante das águas, e diante disso a árvore dá seus frutos, dá suas folhas, e isso é tido como uma árvore que prospera, e a árvore significa o ser humano, que está firmado em Cristo, que é alimentado por águas. Águas é o agir do Espírito sobre a vida do ser humano, desde que ele tenha fé, claro. E diante dessa vida abençoada, constante na presença do Senhor, a vida do cristão, com Deus, a vida abençoada, ele prosperará em tudo aquilo que ele fizer. Tudo aquilo que ele pensar, falar e agir, ele prosperará. A prosperidade, meu irmão, não é bem material, mas é um crescimento espiritual que resulta numa vida de testemunho e uma vida abençoada. Deus te dará aquilo que você necessita. Deus pode te dar muito mais? Pode, mas isso é entre Ele e você. Deus é soberano e Ele determina aquilo que é bom, agradável para a sua vida em Cristo Jesus. O ímpio é como uma palha. Ele está sempre se levando pelas circunstâncias da vida. Ele não tem uma estabilidade moral. Ele é imoral. Por quê? Porque ele não entende a moralidade que vem de Deus. A moralidade do Senhor, para você entender,
está no livro, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos, a partir do versículo 22, isso, 23, que chama lá o fruto, não plural, singular, o fruto do Espírito, bondade, longanimidade, amor, mansidão, dependendo da tradução. Então, a moralidade do agir de Cristo sobre nós nos faz entender o que é coisas boas, coisas ruins, o que é certo, o que é errado. E nós sempre escolheremos as coisas boas. Mas o ímpio, aquele que é como palha e é levado pelas circunstâncias desse mundo, o mundo já no maligno, para ele tudo é bom. Para ele as coisas são boas, ainda que elas são ruins. Para quem ele acha que está fazendo bem, mas não está fazendo. Vou dar um exemplo bem claro, meu irmão. Isso é questão de família. Isso é questão de família. Um pai, ele se julga ser uma pessoa muito boa, porque ele chega no seu lar, ele dá o alimento, ele paga as contas e ele sustenta a família. Mas na realidade, moralmente, ele é uma pessoa ruim. Por quê? Porque não dá amor, porque ele é agressivo, verbalmente, fisicamente, e porque parte do dinheiro família, ele investe em adultério. Para ele, moralmente, sendo ele imoral, mas na mentalidade dele, como um ímpio que é levado pelo vento, como um ímpio que é uma palha levada pelo vento, então para ele as circunstâncias do mundo, como um adultério, isso é um exemplo. Para ele é moralmente bom, porque satisfaz a vida pecaminosa dele. E ele não se sente culpado. Por quê? Porque ele chega na casa dele, ele sustenta a esposa dele, sustenta os filhos, ele paga a conta, ele não deixa faltar comida e nem roupa, ainda que ele não trate bem. Mas na moralidade pecaminosa dele, na imoralidade pecaminosa dele, ele é como diz o verso 4. Ele é como a palha, ele se deixa levar pelas coisas ruins do mundo. E uma das coisas ruins do mundo que ele se deixa levar, nesse exemplo que estou dando, é o adultério. Ele se satisfaz, ele se sente bem, é uma coisa boa para ele adulterar. Isso é um exemplo, meu irmão. Exemplo que eu já conheço muito bem. Mas é um exemplo. Ele se satisfaz, mas não se sente moralmente pecador. Não se sente moralmente agredindo Deus. Porque a família que Deus nos dá é um projeto do Senhor. Então, se eu ando com Deus, se você anda com Deus, você não segue o conselho dos ímpios, você não anda, a sua vida não anda em pecado, e você não está na roda dos escarnecedores ou zombadores, daquilo que já falei. O ímpio, ele é como palha, ele segue o vento. O vento aqui não é o vento do Espírito, é o vento desse mundo maligno que arrasta as pessoas, vão levando as pessoas para as coisas mais horríveis que tem nessa sociedade. Amém? Essa é a vida do ímpio. Versículo 5 diz assim: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Amém? Então aí diz o quê? Que aquele que vive essa vida, esse caminho sem Deus, que é o ímpio, nos versos 4 e 5, o salmista mostra aqueles que trilham um caminho sem Deus, que é o ímpio, que são as pessoas sem Cristo, são as pessoas que são religiosas, que vão na igreja, mas não vivem Cristo. Isso também é uma vida ímpia. Então ele diz que os ímpios não resistirão no julgamento, que é o ímpio, é um pecador, na comunidade de justiça significa o quê? Eles já estão condenados, já estão fadados ao fogo do inferno. Você crê no inferno? Porque se você não crê, você não entende o que eu falo. Mas o inferno é um lugar de julgamento, de tormento eterno. Ainda que o inferno é a primeira morte, a segunda é o lago de fogo e enxofre. Lá em Apocalipse, onde vai ser lançado o inferno, as pessoas e os anjos e o diabo, todos aqueles anjos que caíram, todo mundo vai ferver, vai sofrer por eternidade. Mas isso é uma outra pregação. Amém? Aquele que é ímpio, aquele que não anda no caminho do Senhor, tem um caminho sem uma palha que o vento leva.
Ele é como essa palha, ele é uma vida que segue o rumo às circunstâncias dessa sociedade maligna. Para ele não existe a moralidade de Deus. Ele serve a Deus no domingo e na semana ele vive o mundo. E ele acha que está bem, ele não consegue entender que está em pecado, porque influenciado pelo agir do maligno, ele acha que está corretamente na sua vida e não está. E o versículo 5 diz que o fim deles é ser julgado e ser lançado no fogo de enxofre, se perder, estar fora da presença do Deus Todo-Poderoso. E o versículo 6 diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E ele termina, então, o versículo 6 fala sobre a recompensa do justo e do ímpio. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Glória a Deus. É linda essa palavra do Senhor. O Salmo 1, então, nos fala do caminho daquele que anda com Deus e daquele que anda sem Deus. Qual é você nesse texto do Salmo 1? Quem é você? O que anda no caminho do Senhor ou o que não anda no caminho do Senhor? A minha oração é que você aceite Jesus e siga o caminho e a verdade que é Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Você vai viver uma vida transformada, porque se você não viver, olha, não. Mas se a sua alma, para toda a sua família, é difícil andar com Deus? Não. É maravilhoso. Vale a pena? Vale. Seremos motivos de zombadores? Seremos. Os ímpios vão tentar influenciar nossa fé? Vão. Vão tentar nos arrastar para o pecado? Vão. Mas não vão conseguir nada. Porque nós não ouviremos o conselho dos ímpios, nós ouvimos o conselho de pessoas que estão debaixo do poder do Senhor. Nós ouvimos a palavra do Senhor, que é a base de nossa existência, porque a palavra do Senhor nos revela o Deus, Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós não viveremos o pecado? Não. Por quê? Porque nos arrependemos todos os dias, porque o Espírito de Deus fala aos nossos corações, dizendo que pecamos, e para nos arrepender, quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar em Cristo Jesus. Aleluia! E terceiro, não participamos da roda dos escarnecedores, porque é uma roda maligna, não faz parte da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado com quem você está ouvindo. Tome cuidado com aquele ou aquela que vem na sua casa e vem falar coisas que não condiz com a sua fé. Não aceite, porque se você aceitar, você vai e pode estar se perder nesse caminho do mal, nesse caminho de uma vida sem Deus. Seja sincero, quantas pessoas você já conhece, e eu conheço pessoas que estavam firmes na igreja e não estão mais. Por quê? Porque são como o ímpio, se deixaram levar por esse vento, pelas circunstâncias desse mundo maligno. Amém? Aleluia! Qual é o caminho que você vai trilhar? O Salmo 1 te diz, ou o caminho dos justos, ou o caminho do ímpio. A minha oração, em nome de Jesus, é que você siga o caminho com Deus, o caminho da justiça com Deus, o caminho de Cristo, que é a verdade e a vida. Amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Se fortaleça no Senhor, leia a palavra de Deus sobre todas as coisas que você está vendo, está ouvindo, e não aceite para a sua vida. Amém. Aleluia. Deus é contigo aonde quer que você andar. Creia no Senhor Jesus. Vale a pena, vale a pena. Nesses dias de quarentena, volto a dizer outras vezes nas minhas pregações, as pessoas estão doentes da mente, estão doentes fisicamente, as pessoas estão morrendo por dentro, famílias estão se acabando, porque Jesus nunca fez parte da vida delas. Mas ainda assim, muitas delas estão procurando. Essa é a hora de você ser um testemunho, essa é a hora de você ter uma palavra de vida para dar vida a essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos.
pense em alguém que está numa situação desesperadora, desanimadora, coloque ela agora em oração. Alguém que está doente, coloque agora em oração. Alguém que você gostaria que vivenciasse esse Jesus amado como você tem vivenciado e tem se fortalecido em Cristo nesses dias difíceis pelas quais nós vivemos. Então você gostaria que alguém também vivenciasse a oração agora, meu irmão, minha irmã. Creia no poder da oração. O que é oração? É a sua capacidade de falar com Deus. Como falar com Deus? Você vai falar do seu jeito, na sua palavra. Se não dá para falar uma palavra, você fala em pensamentos. E Deus te ouve, é assim mesmo. A palavra diz que Deus inclina os ouvidos para ouvir o clamor do justo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, porque em mais uma noite o Senhor falou aos nossos corações pela tua gloriosa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu coloco agora, Senhor, a vida daqueles irmãos, pessoas que trazemos agora em nossas mentes, pessoas que gostaríamos que tivesse a mesma fé como nós, Senhor, mas que estão aí perecendo da alma, do corpo, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, fortalece essas vidas, anima o que está desanimado, fortalece o que está abatido, alegra o que está triste, cura o enfermo, Senhor. Repreenda todo o mal, toda ação do maligno sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, essa vida, Senhor, possa ser restaurada para te reconhecer que só o Senhor Jesus é quem salva, quem cura, quem liberta. Só o Senhor é quem verdadeiramente derrama o amor que precisamos sentir nesses dias tão difíceis. Ó Senhor, liberta essas vidas de toda ação do maligno. Em nome do Senhor Jesus, cura nossos irmãos, cura nossos amigos, pessoas que estão enfermas, Senhor, sofrendo, ó Deus, por causa desse vírus. Ó Senhor, o momento que eles estão fazendo haja corretamente, faça efeito na vida deles, segundo a tua soberana vontade, Senhor. Em nome de Jesus, cura, Deus. Em nome de Jesus, restaura essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, sustenta aqueles que estão nas suas necessidades. Ó Deus, sustenta financeiramente essas vidas, para que consigam a sua condição financeira, para terem o seu sustento do alimento e mais coisas que precisam. Ó Deus, Senhor, para que não falte aquilo que eles necessitam, Senhor. Em nome de Jesus, toca nessas vidas que ainda não deram um passo em tua direção, Senhor Jesus, para que nessa noite faça uma declaração de que só o Senhor é a vida que eles tanto buscam, que só o Senhor Jesus é o único que salva, é o único que fortalece, é o único que é o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, convence essas vidas do pecado, para que elas se voltem para ti e vivam esse amor tão maravilhoso que o Senhor tem derramado em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por salvar vidas, por libertar vidas e curá-las, para a glória de teu nome, Deus Todo-Poderoso. Eu lhe agradeço por nos ouvir hoje e sempre. Amém. E aleluia, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, Deus seja contigo, aonde quer que você ande, que Deus te fortaleça, que Deus esteja sempre te abençoando. Deixa Jesus entrar na sua vida, convide Ele aonde você for, todos os dias, no momento de se levantar, andar, diga assim: Jesus, vamos comigo, Jesus, me ajuda. Fale mesmo com o Senhor, porque Jesus está aí para te ouvir. Jesus te ama, ame Ele também, vale a pena viver com Ele. Amém? Então desejo a você uma boa noite com o Senhor. Terça-feira estarei aqui novamente às 20 horas, 8 horas da noite, se Deus assim permitir, e na palavra revelar, estarei aqui ministrando para vocês, porque certamente ao ministrar para vocês, Deus já ministrou para mim também. O Espírito de Deus já me deu a sabedoria. Então, que a paz, o amor de Cristo seja sempre presente na sua vida, meu irmão, minha irmã. E até breve. Fica na paz e no amor de Cristo. Até mais. Paz.